Olá, galerinha! Vamos dar início a uma aula de física para as terceiras séries do ensino médio do Colégio Estadual Elias Jorchin, sobre cálculo e determinação da carga elétrica. Eu sou a professora Luciane e escolhi começar pelo conceito de átomo, porque esse início, da eletricidade a gente precisa muito mesmo tá ciente, do que é o átomo e qual a sua importância. O átomo é a unidade fundamental da matéria. Tá? O átomo ele é formado por um núcleo positivo que tem os prótons e também concentra os nêutrons, que são aquelas partículazinhas sem carga elétrica. O núcleo atômico ele compõe praticamente toda a massa do átomo, 99,9% dessa massa. Lembrando que em torno do núcleo, nós encontramos a eletrosfera, que é onde moram, onde circulam os elétrons, e os elétrons têm massa desprezível quando comparado com a massa do nêutron e a massa do próton. Bom, as partículas elementares, além da massa, elas têm cargas elétricas. O próton tem uma carga positiva, os elétrons uma carga negativa, e até chegar no terceiro ano, na terceira série do ensino médio, era assim que a gente falava e ponto. Agora você precisa também lembrar que o próton e o elétron têm uma carga, essa carga ela é igual em valor numérico, ela é igual em módulo, independente do sinal, mais ou menos, ela é igual, sendo que o próton é positivo e o elétron é negativo, e essa carga ela é chamada de carga elementar, porque ela é a carga de uma partícula, de um elemento. Ela é um pacote, para um elemento, e esse tamanho, essa quantidade não muda, é sempre 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. E esse Czão que a gente escreve na frente é a unidade de medida da carga elétrica, é o Coulomb, tá? Então, o que é uma carga elétrica pontiforme? Cargas elétricas são chamadas de pontiformes quando elas correspondem aos corpos eletrizados com dimensões e massas desprezíveis, ao serem comparadas às distâncias que os afastam de outros corpos eletrizados. Coloquei isso daqui porque a gente vai encontrar muito nos exercícios. Qual é a unidade da carga elétrica? Acabei de falar para vocês. De acordo com o sistema internacional, a unidade da carga elétrica é o Coulomb. Olha o jeito que escreve. C-O-U-L-O-M-B. Coulomb. Sendo representada por um C maiúsculo, em homenagem ao físico francês Charles Auguste de Coulomb, que nasceu em 1736 e tal. Bom, como que eu calculo essa carga elétrica? Essa é a grande questão da aula de hoje. Para calcular a carga elétrica eu uso essa fórmula, Q igual a N vezes o E, sendo que o Q corresponde à carga elétrica. O N é o número, a quantidade de elétrons ou prótons que estão em falta ou em excesso no corpo. Lembrando que os corpos são neutros, apresentam a mesma quantidade de prótons e de elétrons, e que depois, por um processo de eletrização, eles sofrem uma desestabilização dessa quantidade. Então, ou ele ganha ou ele perde elétrons, e a sua quantidade de prótons e elétrons desequilibra, fica diferente. Aí sim esse corpo passa então a ser um corpo eletrizado, um corpo que apresenta carga elétrica. E essa carga elétrica depende daquilo que ele tem em excesso ou em falta, Na verdade, quando a gente fala em excesso ou em falta, seria falar só de elétrons, Mas tudo bem, vamos para frente.
E o valorzinho da carga elementar, como a gente já falou também agora, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Nosso primeiro exemplo, um certo corpo possui 100 prótons e 80 elétrons. Determine o valor da quantidade da carga existente nesse corpo. Gente, se o número de prótons é 100, se o número de elétrons é 80, e aquela fórmula fala que o Nzinho da fórmula é o número que eles têm em excesso, então eu tenho que ver o que está em excesso. Quando eu faço a continha, número de prótons menos o número de elétrons, né? O maior menos o menor, 100 menos 80, 20. Eu descubro o valor do N, do número de partículas que ele tem sobrando. Então eu posso falar que ele tem sobrando 20 prótons, ou posso falar que ele tem faltando 20 elétrons. Por isso que a gente pode falar em excesso ou falta. Bom, Q é igual a N vezes E, lembrem-se sempre disso. O Q é a quantidade de carga que esse corpo vai ter. O N é o número de partículas em excesso ou em falta, que foi 20, 100 menos 80. E o Ezinho é o número, né, que corresponde ao valor da carga elementar. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. O que você faz? Multiplica o 20 vezes 1,6, é uma regra das potências, multiplicação das potências. Multiplica os números aqui, que não são potência, conserva a potência, porque a potência é só uma. Bom, seria até aí, 32 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, o valor da carga elétrica desse corpo. A questão é que quando a gente fala de notação científica, a gente está querendo dizer que não pode ser 32. Tem que ser um número de 1 a 9, não é nem entre, né? É entre 0 e 10, de 1 a 9. Se o número for maior do que 10, você tem que organizar ele. Se ele for menor do que 1, a gente vai ter que organizar ele dentro das regras da notação científica. 32, então, vai virar 3,2. Ó, eu coloco a vírgula e agora eu vou mexer na potência. Porque se eu mexer com a vírgula, o número, ele tem que ter uma compensação, colocar, né, ou tirar alguma coisa dessa potência. Lembrando que a potência é a quantidade ali de casas, né, que estão escondidinhas daquele número. 3,2, o 32 então diminuiu. Se o 32 diminui, a potência ela precisa aumentar. Então, se o número que acompanha a potência diminui, a potência aumenta. 32 diminuiu uma casa e ficou 3,2. O menos 19 aumenta uma casa e vira menos 18. Lembrando que aumentar, gente, quando é número negativo, aumenta assim, ó. Menos 19 vira menos 18. O menos 18 aumenta e vira menos 17. O menos 17 aumenta e vira menos 16, que vai virar menos 10, menos 8. E quanto menor o módulo do número negativo, né, menos 2, menos 1, maior esse número está ficando em módulo. Não deixem a cabeça de vocês bagunçar com essa explicação. Número 2. Um determinado corpo eletrizou-se, ficando com uma quantidade de carga de menos 640 milicoulombs. Gente, não é metro, né? Porque metros é a unidade de distância. Aqui não seria metros, né? Porque a unidade da carga é o coulombs. Então, isso aí é um prefixo. Se é um prefixo, você tem que lembrar daquela tabela da aula de unidades e verificar, viu? E quem não conhece ainda os prefixos, teve uma aula nossa, já está postada no canal. Sistema, unidades de medidas
e notação científica. Dá uma olhadinha lá porque a gente fala sobre esses prefixos. Então ali a carga do corpo 640 milicoulombs, ou seja, né, isso daqui, esse mili vale 10 elevado a menos 3. Tem que lembrar da regrinha. Letra A, determine qual o tipo de partícula que predomina nesse corpo. Letra B, determine qual o número de partículas que predominam nesse corpo. Que tipo de partícula? Uai, gente, se a carga é negativa, é porque esse corpo tem, né, excesso de elétrons, viu? Então, letra A, como a carga é negativa, predominam os elétrons. Letra B, determine qual é esse número de partículas que estão predominando. Nós, então, sabemos que o corpo tem uma carga de 640 milicoulombs. Dessa vez eu coloquei de azul esse M. O mili vale 10 elevado a menos 3. 10 elevado a menos 3, ou seja, 640 milicoulombs é a mesma coisa de 640 vezes 10 elevado a menos 3. A carga vale isso, gente. Nós temos a carga elétrica do corpo. Nós queremos saber o número de partículas que estão em excesso, que estão predominando. E esse número é representado pela letra N. Cada partícula tem 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 de carga individual, elementar. A gente vai pegar esse 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 e vai passar ele dividindo aqui, ó. Então, ó, o que nós vamos ter agora? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 passou dividindo os 640, ó. Você faz a divisão. 640 dividido por 1,6. Galera, quando você fizer essa divisão, você vai encontrar a resposta 400. Aí vem a regra da divisão das potências. Na divisão das potências, você conserva a base e diminui os expoentes. O de cima menos o de baixo, ó. O de cima, menos 3, menos o de baixo, que é o menos 19. Acontece que dois sinais negativos juntos, eles vão ficar positivos. Então, menos vezes menos vai ficar mais. Resumo, quando você pegar o menos 3 mais o 19, vai virar mais 16. Só que a nossa resposta ainda não pode ser a resposta final, porque 400 vezes 10 elevado a 16 está fora da notação científica. E a notação científica diz que a gente precisa encontrar um número que fique entre o 0 e o 10. E esse número vai ser o 4. 400 vai virar 4. E os dois zeros do 400, lembra que eu falei agorinha? Se o 400 vira 4, se ele diminui, a potência aumenta. Só que ele diminuiu 2 casas, então a potência aumenta 2 casas. E a nossa resposta, então, é que esse corpo tem 4 vezes 10 elevado a 18 elétrons em excesso. Muito obrigada pela atenção de todas e todos. Deixem seu like aqui no nosso vídeo.
Assinem, tá, o nosso canal, sigam lá o nosso canal e façam comentários que eu vou tentar responder e tirar todas as dúvidas de vocês. Qualquer coisa, manda esses comentários lá nos grupos da escola. Um abração a todas e todos!